Olá, meu nome é Rodrigo Gomes. Nós vamos falar sobre câncer de intestino grosso. Então, para isso, a gente vai falar o que é o intestino grosso. O câncer do intestino grosso também é chamado de câncer coloretal. O intestino grosso é uma parte do tubo digestório, né? A gente tem o esôfago, depois a gente tem o estômago, o intestino delgado, depois o intestino grosso. E o intestino grosso divide-se em cólon e reto, e depois tem o ânus. Então, o câncer de intestino grosso, ou câncer coloretal, é o câncer que acomete esse segmento do trato digestório. É um câncer bastante comum, né? Ele surge no revestimento do intestino. Ele acomete nos Estados Unidos e na Europa por volta de 5 a 8% da população. Então, é um câncer bastante comum. No mundo todo, a estimativa de incidência do câncer coloretal é por volta de 1 milhão de casos por ano. No Brasil, é por volta de 44 mil casos esse ano, ou seja, é um câncer comum. Ele é o segundo câncer mais comum da mulher, é o segundo câncer mais comum do homem, né? Em primeiro lugar é a mama na mulher e a próstata no homem, e o intestino grosso, então, coloretal, é o segundo no homem e o segundo na mulher. Estamos falando de um câncer bastante comum, um problema de saúde pública. Ele acomete pessoas mais idosas. Então, agora estou falando sobre os fatores de risco. As pessoas idosas, né? Quanto maior a idade, maior o risco do câncer do intestino. As pessoas que comem mais carne vermelha. Então, a recomendação nossa é que se coma menos do que 500 gramas de carne vermelha por semana e que a gente evite a todo modo os embutidos, que são os presuntos, salame, salsicha e os defumados. Além disso, o cigarro foi associado com câncer de intestino, o alcoolismo também, uma dose de álcool em excesso é um fator de risco para o câncer de intestino, a história familiar, né, aumentando o risco entre 3 a 6 vezes ao risco da população em geral. A história familiar aí tem os parentes de primeiro grau, que são os pais, os irmãos e os filhos. Essas pessoas têm um risco de 3 a 6 vezes em relação à população em geral, dependendo da idade na qual aquele parente teve o câncer de intestino. Quanto mais jovem, maior o risco daquele parente de primeiro grau. Além disso, algumas doenças aumentam o risco do câncer de intestino, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que acomete esses segmentos do intestino, cólon e reto, e temos também a questão da obesidade. O IMC acima de 30 é associado com o aumento de câncer de intestino. Então, quando a gente fala para fazer uma prevenção primária, ou seja, alterar a qualidade de vida, né, os fatores de vida, de estilo de vida, pedimos para o paciente emagrecer, fazer atividade física. O sedentarismo é associado também com câncer de intestino. Então, emagrecimento, atividade física, comer menos carne vermelha, uma dieta rica em frutas, em fibras, não abusar do álcool e parar de fumar. Nós estamos fazendo algumas medidas que nós vamos diminuir o câncer do intestino. Para se ter um exemplo, o câncer de intestino em pessoas que fazem atividade física frequente, ele é 25% menor do que na população sedentária. Então, é uma proteção fazer atividade física, né? Essas são as medidas que a gente pode fazer para evitar o câncer de intestino. Como que o câncer de intestino ele se apresenta? Ele se apresenta de várias formas. Ele pode ser assintomático. Ele é assintomático porque muitas vezes ele vem de um pólipo que fica ali no intestino durante muitos anos crescendo. De uma hora para outra ele degenera em câncer e eu posso fazer uma colonoscopia, por exemplo, o paciente não sentir nada e eu fazer uma descoberta, né, um diagnóstico desse câncer sem que ele tenha sinais e sintomas. Mas quais são os sinais e sintomas que muitas vezes fazem os pacientes procurarem os médicos? Em geral, é uma dor abdominal em cólica, né, ou uma dor que pode ser contínua ou não. Os pacientes podem ter associado a essa dor uma alteração do hábito intestinal. Por exemplo, ele começa com uma constipação, um intestino mais preso, ou ele começa com uma diarreia, ou ele até intercala constipação com diarreia, e isso acaba levando ele a procurar o médico. Alguns pacientes têm o sangue nas fezes, e esse sangue é um sangue
que pode ser vermelho vivo ou pode ser um sangue mais escurecido, né? A gente chama até em borra de café, e isso pode acontecer misturado às fezes ou não misturado. Então, de qualquer modo, se um indivíduo, uma pessoa tem um sangramento nas fezes, ele tem que procurar um atendimento médico, que provavelmente a gente vai ter que avaliar todo o intestino grosso para ver se tem ou não uma doença e inclusive um câncer de intestino. O emagrecimento também é um fator, uma forma de se apresentar. O paciente emagrece sem um motivo aparente e às vezes associado ou não com uma anemia. Então, a anemia ferropriva é uma apresentação de um câncer de intestino. As pessoas que se apresentam com uma anemia ferropriva, que o médico fala assim, está faltando ferro, a sua anemia é por falta de ferro, ou não está absorvendo ferro ou está perdendo ferro pelas fezes, por exemplo, no sangramento oculto que a pessoa não está vendo, e ela vai então ter uma anemia ferropriva. Então esses pacientes têm que procurar um atendimento médico, procurar um coloproctologista para que seja feita então a propedêutica, né, que são os exames para se chegar no diagnóstico. Então um paciente frente a esses tais sintomas, qual que é o mecanismo de fazer o diagnóstico? A colonoscopia é o exame a ser feito. Por isso que a gente acha que a colonoscopia é tão importante, porque ela vai examinar todo o intestino grosso e até mesmo um pouquinho do intestino delgado. Ela consegue entrar ali no intestino delgado. Ao encontrar um pólipo benigno, ela tira aquele pólipo, e se encontrar um câncer de intestino, a gente pode fazer a biópsia e já programar a propedêutica ali para avaliar o estadiamento do paciente, ou seja, se ele tem metástase ou não tem metástase, se ele é um paciente que vai para uma cirurgia que a gente chama de cirurgia curativa, ou se eventualmente algum outro tratamento vai ser necessário naquele ponto. O importante é que esse paciente seja submetido à colonoscopia se ele tem aqueles sinais e sintomas que nós falamos, né? O sangue nas fezes, dor em cólica, emagrecimento, anemia ferropriva. Então isso é colonoscopia. Agora, se a gente for pensar em como fazer uma prevenção do câncer de intestino, isso também é possível. A gente está tratando de um câncer muito comum, como nós já falamos, e agora nós estamos tentando fazer uma prevenção. A prevenção, então, aquela primária, aquele estilo de vida, né? Parar de fumar, parar de beber, tudo que nós já falamos, mas eu posso também oferecer algum exame para o indivíduo assintomático, que não tem nenhum sinal e sintoma de câncer no intestino. Eu ofereço um exame e esse exame pode diagnosticar o câncer do intestino. Qual que é o objetivo? Que as pessoas não tenham o câncer no intestino, ou seja, a prevenção do câncer, não ter o câncer, e se tiver também, que ele seja mais curável e que aquela pessoa não morra daquele câncer que eu estou fazendo a prevenção, que no caso é o câncer do intestino. Qual exame que eu poderia oferecer para uma pessoa para fazer a prevenção do câncer do intestino? Nós temos 2 exames na prática clínica que são os mais utilizados. Um deles é o sangue oculto nas fezes, que acho que muitas pessoas já fizeram ou estão fazendo, e ele é efetivo, ele é eficaz, e a colonoscopia, ou seja, eu posso fazer a colonoscopia para quem tem sinais e sintomas do câncer do intestino, mas posso fazer também uma colonoscopia num indivíduo assintomático que não sente nada, como uma forma de prevenção daquele câncer, do câncer do intestino. O sangue oculto nas fezes, ele é feito geralmente com 3 amostras de fezes, e quando ele vem positivo, qualquer uma dessas 3 amostras, o próximo passo é fazer a colonoscopia, né? A colonoscopia é que dá o diagnóstico de um câncer de intestino. Então, o sangue oculto, ele precisa então estar sangrando e ser positivo para a gente fazer a colonoscopia. Então, essa é a regra básica. Qual que é melhor? Bom, aí tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, o sangue oculto nas fezes, ele é fácil, ele é barato, é um exame de fezes. Então, as pessoas fazem exames de fezes muito mais facilmente do que uma colonoscopia. E do ponto de vista de saúde pública, ele também é mais barato, seria bastante interessante. Ele cumpre o papel dele de diminuir a incidência de câncer do intestino e a mortalidade de câncer do intestino? Sim, ele diminui nos estudos por volta de 33% a taxa de câncer de intestino em uma população que é submetida regularmente ao teste de sangue oculto nas fezes todo ano, né? Nos estudos foram feitos a partir de 50 anos de idade, e ele então é eficaz.
né? E a colonoscopia? A colonoscopia é um exame como ela vê todo o intestino, ela vê um pólipo, né, faz o diagnóstico de um pólipo benigno, tira aquele pólipo, e aquele pólipo provavelmente não vai virar câncer, porque ele foi retirado, né, ele não vai virar câncer, só se surgir outros pólipos. É um exame que a gente acha que ele é melhor do que o sangue oculto nas fezes, uma taxa de diminuição do câncer do intestino por volta de 60 até 90% de estimativa de redução do câncer do intestino, ou seja, é o melhor exame do ponto de vista em números de redução da mortalidade do câncer do intestino. Qual o problema dele? O problema dele é que ele é caro, né, para o sistema de saúde, para o governo, para o Ministério da Saúde ou para as operadoras. Ele é um exame que requer o preparo do intestino, a pessoa tem que tomar um laxante e aquilo ali tem que ficar algumas horas no banheiro para limpar o intestino. A pessoa tem que ir numa clínica ou no hospital, vai receber uma anestesia, uma sedação, não é uma anestesia geral, mas é uma sedação. Ao dormir, o médico, né, o colonoscopista, vai introduzir um aparelho pelo ânus e vai ver todo o intestino. Ele vai percorrer por volta ali de 1 metro do intestino a partir do ânus. Um exame invasivo, algumas pessoas vão reclamar do ponto de vista de preparo de intestino, um exame muito invasivo, vão ficar com medo de perfurar o intestino. Essa situação ela é real? Na verdade, assim, é um risco perfurar o intestino com a colonoscopia. Agora, o câncer do intestino ele é tão comum que o benefício de se fazer colonoscopia na população ele é muito, mas muito maior do que o risco de perfurar. O risco de perfurar é extremamente pequeno. Teve um estudo agora com 86 mil pessoas, a taxa de perfuração foi 0. Só para a gente ter uma ideia da chance de perfurar, que ela é muito pequena. Colonoscopia ela é mais eficaz do que o sangue oculto nas fezes. Se uma pessoa falar assim, eu não faço colonoscopia, ok, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sangue oculto, se der positivo, a gente faz a colonoscopia. Então, não fazer nada é pior não fazer o exame. Algum exame seria interessante, seria recomendado, e o objetivo nosso não é achar o câncer, o objetivo nosso é que a pessoa não tenha câncer, né? Ou se ela tem, que ela seja curada, né, daquele câncer. A gente fez um diagnóstico de um câncer de intestino numa colonoscopia, fez uma biópsia e veio marcado lá adenocarcinoma do intestino grosso, adenocarcinoma de cólon. Aí o paciente chega pra gente, o que nós vamos fazer com esse paciente, né? Primeira coisa, nós vamos estadiar aquele câncer. Eu quero saber se o câncer está localizado só no intestino ou se ele deu metástase, por exemplo, para o fígado ou para o pulmão, que são os locais mais comuns que o câncer do intestino vai, né, da metástase. Então eu faço uma tomografia de tórax, eu faço uma tomografia de abdômen e pelve e vejo ali se tem ou não metástase. Não tem metástase, geralmente esse paciente, né, vai para uma cirurgia curativa e se o câncer for do intestino grosso, cólon e não reto, falando cólon, ele já vai para a cirurgia diretamente. Então é marcar a cirurgia e tratar o paciente. Alguns tumores a gente sabe que pode estar aderido a alguma estrutura próxima. Por exemplo, um câncer de sigmoide, que é do lado esquerdo do intestino, ele está perto da bexiga. Então, ele fica muito perto da bexiga, às vezes a gente tem que ressecar uma parte da bexiga. Então, eu consigo planejar e falar com o paciente, olha, a tomografia sua mostra que o seu tumor, ele cresceu e está encostando na bexiga. Por isso que, por exemplo, você tem essa vontade de ir no banheiro mais vezes. Então, eu tenho que tirar uma parte da bexiga. Então, você consegue planejar a cirurgia no local da cirurgia e consegue também saber se aquele paciente tem metástase à distância, que seria no fígado ou no pulmão, na maioria das vezes, né? Outra situação, eu posso ver qual que é o melhor método para operar o paciente, se é uma cirurgia aberta, se é uma cirurgia laparoscópica ou uma cirurgia robótica. Hoje a gente faz, na maioria das vezes, uma cirurgia robótica ou uma laparoscópica, deixando a cirurgia aberta para os casos no qual a gente sabe que vai ter que ressecar outras estruturas ou uma combinação de ressecção do intestino com uma parte da ressecção do fígado. Enfim, a gente vai avaliar, né, o paciente até com os exames também, uma palpação abdominal e observar qual que é a melhor conduta frente àquele caso. Mas hoje a maioria absoluta dos pacientes são tratados com cirurgia laparoscópica ou cirurgia robótica.